A Petrobras, maior empresa brasileira, passa por uma crise. Entre os problemas, a compra de uma refinaria em Pasadena, no Texas, por um valor acima do mercado. No Congresso Nacional, uma CPI deve investigar o caso. E esse não é o único problema relacionado com a energia no país. Os reservatórios das usinas hidrelétricas estão em níveis baixíssimos. A Eletrobras, outra gigante estatal, amargou prejuízos bilionários nos últimos 2 anos. Com a eleição se aproximando, o governo deve fazer de tudo para evitar um racionamento ou um aumento nas tarifas. Esse é o tema da minha conversa de hoje com o deputado Luiz Paulo. Obrigada pela presença, deputado. Gostaria de começar falando pela Petrobras, como foi a introdução do meu texto. Como o senhor vê essa desvalorização da empresa? Olha, a crise que vive a Petrobras tem uma origem não nesse momento, tem uma origem ainda no governo Lula. Porque quando aconteceu a bolha do sistema habitacional norte-americano, que abalou a economia do mundo. Que foi em 2008. Foi em 2008. O Lula decidiu que deveria dar uma isenção de IPI na fabricação dos automóveis no Brasil e, além do mais, ampliar o financiamento desses automóveis. Com isso, houve uma corrida dos brasileiros na compra de novos veículos. E essa corrida fez com que a General Motors e a Ford mandassem seus lucros para os Estados Unidos para que elas se levantassem lá. Mas a conta ficou conosco. Por quê? Porque quando você tira o IPI, Imposto sobre a Produção Industrial, da conta do veículo, esse IPI, que não é arrecadado pela União, ele compõe o FPE e o FPM, o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Então, na hora que você reduziu o IPI, você reduziu a receita dos mais de 5 mil municípios brasileiros, que investiram menos em infraestrutura. Então, aquele excesso de carros na rua, o espaço viário era o mesmo, ao longo desses últimos anos, muito congestionamento. Congestionamento, você consome mais combustível, quanto mais você usa a marcha de força, mais você consome combustível. Então, a Petrobras, que tinha um equilíbrio entre o que se consumia de derivado de petróleo, isto é, gasolina, querosene, óleo diesel, etc., tudo que se produzia, nós consumíamos. Com esse excesso de veículos que foram para a rua, transformando a indústria automobilística brasileira na quarta do mundo. O que aconteceu? O Brasil vive hoje uma grande crise, porque importa mais derivado de petróleo do que produz. Aí o que a Petrobras foi fazer diante disso? Primeira solução, aumentar o preço do combustível. Mas aí o governo, que aí já era governo Dilma, impediu isso, porque se aumenta o preço do combustível, aumenta o custo do transporte. Aumentando o custo do transporte, a inflação dispara. E a inflação já está no patamar de 6,5% ao ano, que é o patamar do teto da meta. E aqui no Rio de Janeiro já está batendo 8,5%. Bom, não pode aumentar o preço do combustível, porque aumenta a inflação e vai ter uma grande reação popular. Então, o que cabia a Petrobras fazer? Produzir mais. Mas produzir como? Se todas as refinarias da Petrobras já estavam operando no teto. Aí se decide comprar novas refinarias lá no exterior. Pasadena, nos Estados Unidos, no Japão, etc. E esta refinaria especial de Pasadena, do Japão ainda não foi examinada, ela foi comprada com sobrevalor em relação ao preço de mercado. E decide a Petrobras de fazer novas refinarias, como, por exemplo, a refinaria Abreu e Lima, que de um valor inicial estimado de 3 bi,
já está em praticamente 18 bilhões. E não precisamos sair longe do estado do Rio de Janeiro, não precisa ir para Pernambuco. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o Comperj, que ia ser um polo petroquímico e foi transformado em 2 refinarias e que já tem o seu valor inicial dobrado e não se sabe quando vai concluir. Então ficou a Petrobras cada vez perdendo valor no mercado, porque compra o petróleo, né, que não produz, né, porque não produz 100% do que consome, a valor de mercado, porque o barril de petróleo é uma commodity, tem preço internacional que regula. E quando transforma isso em gasolina e vende essa gasolina, vende pela metade do preço. Então, a cada minuto, a Petrobras aumenta o rombo das suas contas. E com isso, uma empresa que era a 12ª empresa do mundo, já está situada em 100º, 20º lugar. Nessa questão específica dos derivados de petróleo, né, o governo está no que a gente chama, na linguagem popular, numa sinuca de bico, né? E deixa como legado para o próximo governante, seja ele qual for, né, uma decisão dificílima, porque se as refinarias não podem entrar em operação da noite para o dia, vai ter que mexer no preço do combustível. E isso implica em subir a inflação. Veja a gravidade desse problema quando você erra na política industrial. E hoje o Brasil está se desindustrializando. E o último balanço entre importação e exportação, conforme divulgado, o Brasil bateu o recorde negativo de defasagem entre o que importa e exporta. Atingiu números de 1947, que não tem um déficit tão acentuado. Então, associado a isso tudo, tem-se um outro problema, né? Tem que se investigar tanto esses sobrepreços nas novas refinarias, quanto os sobrepreços nas refinarias estrangeiras adquiridas, que é a discussão que está lá no Congresso Nacional, se vai se fazer uma CPI única do Senado, se vai fazer uma CPI mista, isto é, de senadores e deputados federais, ou como quer o Renan e o governo, uma CPI para investigar também Abreu e Lima, a investigar o metrô de São Paulo, etc. Já há uma decisão, né, da ministra Rosa Weber, decisão monocrática dela, de que é para instalar a CPI da Petrobras, porque a CPI é instrumento das minorias, e as minorias no Senado Federal e no Congresso, de uma maneira geral, colheram o número de assinaturas que a Constituição exige, que o regimento das casas também exige. Então, esse é o dilema que está vivendo hoje o governo federal. Deputado, como o senhor vê essa interferência do governo no congelamento de preço da gasolina? Ele não pode ser analisado também como algo positivo, no sentido de dar mais poder de compra à população? Olha, na verdade, esta interferência do governo é uma interferência, no meu entendimento, político, partidária e eleitoral. Não é uma política de Estado que o governo está aplicando, porque ela está dizendo à Petrobras assim, não importa por quanto você esteja comprando o petróleo refinado e transformado em gasolina. O preço que você vai praticar aqui é X. E eu, governo, não vou repassar para os cofres da Petrobras. E com isso também está lesando o conjunto dos acionistas. Essa é uma segunda questão, porque a Petrobras, o capital majoritário é estatal, mas o capital está aberto em mercado de ações, né? E quando você também adquire uma refinaria por sobrepreço
ou faz uma obra com sobrepreço, né, você também está lesando o interesse dos acionistas minoritários, né, que são os detentores da ação. Então, essa interferência do governo, que na Petrobras ele não subsidia, porque, na verdade, ele mantém, ele que decide que valor ela vai vender, é uma interferência que tira a Petrobras do mercado. Ela deixa de estar concorrendo, porque ela está sob a mão forte do governo, né? E isso é um grande drama. Por isso que a Petrobras, que estava no 12º lugar no ranking das empresas, passou para o 120º lugar. E hoje, tirando empresa financeira, que é um ramo à parte, bancos, financeiras, etc., é a Petrobras uma das empresas mais endividadas do mundo. Porque para ela gerar com esse vermelho, ela tem que tomar recursos emprestados para fazer face aos seus investimentos de ampliação, de concluir as refinarias, de comprar outras e até mesmo de botar suas plataformas nos poços do pré-sal. E aí está associado um outro problema, é que o governo Lula, junto com a senhora Dilma, trocou o sistema de concessão para o sistema de partilha. Deixou, durante mais de quase 3 anos, de fazer licitações para novos campos e, quando as fez, já no sistema de partilha, obriga a Petrobras a entrar com 40% da parceria com as outras empresas. Ela entra com 40% do capital. Então, se você tem que dar um bid, que você tem que pagar para explorar uma determinada área do pré-sal alguns bilhões, 40% é da Petrobras. Quer dizer, a Petrobras, que já está com dificuldade de fluxo de caixa, ainda é obrigada a entrar. Ela não entra porque queira, não, porque a lei da partilha determina que ela tem que participar de sócia com 40%. Então, é o pior de todos os cenários juntos, né? Obrigada, deputado. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já já.